Vamos lá. Quem é Xangô, né? Eh, Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer mais ou menos o que que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de Xangô, a gente vai falar de aspectos psicológicos, fundamentalmente, né? Apesar da nossa temática ser uma temática religiosa, o que nos interessa é o fato psicológico que está por trás disso, né? Por mais que eu seja macumbeiro e poderia falar horas sobre macumba e Xangô, a questão aqui vai ser no campo psicológico, né? Que eu tô como mestre em psicologia e não como Jordan de Xangô, né? Apesar de eu estar com a minha guia de Xangô aqui, que é meu pai de cabeça. Bom, então quem é Xangô, né? Xangô é o orixá do trovão, do fogo e da justiça. Esses são os três principais elementos associados a Xangô. Força também é um dos elementos que é associado a Xangô, tá? E esses elementos, eles todos representam o poder de Xangô de alguma forma, né? O trovão é o poder de Xangô sobre a natureza, o fogo também é o poder de Xangô sobre a natureza e sobre a magia, né? E a justiça é o poder de Xangô de ser sábio, né? De apresentar a sua sabedoria, de manifestar aquilo que de alguma maneira ele tem capacidade de fazer, né? É, Xangô é o rei de Oió, o quarto rei de Oió, né? E aí tem um elemento que é importante da gente falar aqui, que nas religiões de matriz afro-brasileira, algumas dessas figuras são também figuras históricas, né? Você tem o aspecto mitológico, mas você tem também o aspecto histórico, né? Em países onde essa mitologia, que para a gente é mitologia, faz parte da construção cultural e social deles, né? E Xangô é uma dessas figuras que também é histórica, né? Ele foi o quarto rei de Oió, né? Ou Alafim, né? Para usar o termo em Yorubá. E como é que Xangô se torna um orixá, né? Aí você vai ter várias versões desse Itã, né? Itã é como a gente chama os mitos nas mitologias afro-brasileiras, né? É, mas muitos dizem que Xangô ascendeu como orixá depois que ele se isolou após um incidente que ele mesmo teria provocado, né? Por exibicionismo. Xangô é conhecido por ser muito exibicionista com os seus poderes, com as suas habilidades, né? E ele teria provocado um incidente que gerou diversas mortes, assim, causou bastante estrago na região onde ele reinava, e após isso ele se isola, né? E aí os Itãs divergem, né? Alguns dizem que Xangô se enforcou, outros dizem que Xangô simplesmente ascendeu como orixá porque ele queria ser justo e porque ele era um grande feiticeiro e tinha poder para isso. Enfim, a gente vai ter diversas maneiras desse mito se manifestar. Mas, independentemente de qual delas seja, Xangô vai ser sempre representado como um rei muito poderoso, né? Em muitos aspectos, assim, seja no aspecto militar, né? No aspecto de força, de potência, seja no aspecto de sabedoria, e por isso que ele governa a justiça, né? Seja no aspecto da feitiçaria, porque esse é um aspecto de Xangô que é pouco explorado nas religiões afro-brasileiras, mas é bastante comum em África, né, que é o aspecto feiticeiro de Xangô, né? Xangô, tanto que Xangô é responsável pelo culto aos eguns, né, que são os ancestrais, enfim. Vou falar disso um pouco mais para frente. A associação de Xangô com o trovão e o fogo enfatizam seu poder destrutivo e transformador, né? Porque trovão e relâmpago, tá, gente? Não é só o trovão, não. É o trovão e o relâmpago. Por que que isso acontece, né? Quando a gente pensa um trovão e o som de um trovão é sempre um som muito assustador, né? E o fogo é um elemento de transformação, inclusive na psicologia junguiana, né? Quando a gente vai pensar o simbolismo alquímico,
né, do calcinátil e de como os elementos se transformam, né, o fogo também é um elemento ligado à transformação, né. Xangô é bastante conhecido, né, e talvez um dos orixás mais conhecidos que a gente tenha, até porque ele tem algumas representações na mídia, né, algumas músicas que falam sobre ele, tem bastante coisa sobre Xangô fora do âmbito das religiões de matriz afro-brasileira, né. E ele é bastante venerado na Umbanda e no Candomblé. Uma parada que eu acho importante de falar também é que, assim, aqui no Brasil a gente tem o costume de venerar, se eu não me engano, cerca de 16 orixás, né, mas em África esse número passa de 500, né, porque os orixás são manifestações da natureza, né, e para os povos africanos, cada elemento da natureza tem a sua representação, tem o seu orixá, né. Mas aqui, até por conta do sincretismo e da construção de como foi historicamente as religiões afro-brasileiras, a gente tem alguns orixás que são mais venerados, orixás principais, né, dentro dos cultos que se construíram aqui no Brasil, né. E tanto na Umbanda quanto no Candomblé, o Xangô é uma figura que tem bastante presença, tem bastante devotos, bastante culto, é uma figura bastante reverenciada, né, bastante importante, né. Inclusive por ser entendido como o rei dos orixás, né. Xangô é compreendido como sendo o rei dos orixás, que é um elemento que é arquetipicamente comum nas mitologias do mundo, as divindades do trovão e do relâmpago serem consideradas as principais, assim, do panteão, né, serem consideradas as que governam os panteões, enfim. Bom, quais são os animais simbólicos de Xangô? E aqui é importante falar desses animais simbólicos, justamente porque, se a gente está falando de um mito tem maneiras de se apresentar à consciência, né, que serão simbólicas. O inconsciente vai se apresentar simbolicamente, e aí a consciência pode ou não transformar esse símbolo em alguma coisa, né. Pode ampliar a consciência ou não ter reação alguma. E aí quais são os animais de Xangô? A gente tem o galo, que é o akunkô ou akunkó, né. Ele é um dos animais, sagrados associado a Xangô, principalmente por conta da sua virilidade e bravura, né, que são características presentes aí na personalidade de Xangô. Inclusive, alguns itãs dizem que Xangô jamais desistiu de nenhum combate, né, ele era um guerreiro excelente, assim, tanto quanto Ogum, né. O Aguntã, ou Agutã, que é o carneiro, que é outro animal associado a Xangô, né, principalmente pela questão da força, né, pela questão de como são animais cabeça dura, né, literalmente nesse caso, né, dos carneiros, e isso também é uma das características da personalidade de Xangô, né. O Ajapá, que é o cágado, porque representa a sabedoria que Xangô precisa ter para poder ser justo de maneira, equinânime, né, de maneira igual para ambos os lados, né. E o Kyunyun, que é o leão, que não é um animal associado a Xangô na África, mas acaba sendo associado a Xangô pelo sincretismo, principalmente por conta de São Jerônimo? Acho que é São Jerônimo. O leão é um animal de São Jerônimo, então acaba virando um animal de Xangô, por conta do sincretismo, tá. E aí esses animais, eles podem aparecer ou não ligados, né, a Xangô diretamente, dependendo de como esse mito está se manifestando, dependendo de como, esses elementos estão organizados, né. Mas se a gente for pensar, por exemplo, sonhos com orixá ou qualquer coisa nesse sentido, é bem possível que alguns desses animais apareça como representante simbólico aí. Mas isso tudo depende muito do background que o analista tem, né.
E aí é por isso que esse movimento do encruzilhado eu acho importante, porque ele tenta passar um background que não é o background comum, né. A gente está tentando falar aqui de referências que não são as referências mais utilizadas, então eu acho que isso para quem é analista é importante, porque muitas vezes são coisas que estão fora do escopo que essa pessoa tem, né, fora da bolha que essa pessoa tem, né. Nem todas as pessoas tiveram contato com religiões de matriz afro-brasileira ao longo da vida, né, então fazer esse movimento de poder falar sobre isso eu acho importante nesse sentido também, tá. Uma coisa, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá, não tem problema não, assim, não precisa, embora a gente vai ter um momento para perguntas, se vocês sentirem necessidade de perguntar qualquer coisa, pode levantar a mão e perguntar, não tem problema não, tá. Bom, Xangô, tem como ferramenta principal o machado de 2 lâminas, né, ou como se fala em Yorubá, o oxé, né. E qual que é o simbolismo por trás disso, né? Por que que o machado de Xangô tem 2 lâminas? Porque ele precisa fazer a justiça igualmente. A justiça de Xangô precisa ser uma justiça que recaia sobre ambos os lados, né, de maneira equivalente. Por isso que o Oxé tem 2 lâminas, né. Além de ser também um símbolo de poder, porque é através do Oxé que Xangô controla os trovões, né. Eh O fogo é um elemento natural de Xangô, por assim dizer, porque Xangô cospe fogo, Xangô pisa em brasa, né, mas o trovão não é um elemento natural, é um elemento que Xangô adquire através do Oxé, né. E aí a gente pode pensar até um paralelo com a mitologia nórdica e Thor, né, que controla os trovões através do Mjolnir, né. Mas o foco aqui é a gente pensar como na mitologia nessas mitologias afro-brasileiras, e vocês não vão me ouvir dizer uma mitologia, porque não dá para pensar uma mitologia afro-brasileira, né, até por conta de como o sincretismo se deu de maneira muito diferente no país, né. Então, quem é da macumba já ouviu a frase que cada terreiro mexe a sua panela do jeito que convém, né, porque são muitas divergências, são muitas diferenças, são muitas possibilidades e elas acontecem justamente porque o sincretismo não foi um fenômeno único, né. Para as religiões de matriz afro-brasileira se estabelecerem, houveram diversos movimentos de sincretismo, que não são somente com os santos católicos, na verdade, né, são até entre as próprias entidades africanas, né. Você vê isso quando, por exemplo, algumas entidades que são orixás em África, aqui viram qualidades de algum orixá, por exemplo, a Ganju. A Ganju é um orixá na África, se eu não me engano é o orixá do vulcão. Aqui vira uma qualidade de Xangô, né, vira Xangô a Ganju, né. Então o sincretismo faz com que todo esse movimento ocorra de uma maneira que não é equivalente, né, então no Brasil todo a gente tem diversas macumbas diferentes, né, a gente tem diversas mitologias e religiões afro-brasileiras diferentes, mesmo que elas tenham a mesma denominação, assim. Um terreiro de umbanda na Bahia é completamente diferente de um terreiro de umbanda aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, 2 terreiros de umbanda na mesma cidade vão ser completamente diferentes, por exemplo. E o mesmo acontece com o candomblé, o mesmo acontece com o molocô, né, que são as 3 principais religiões de matriz afro-brasileira, né. Eh Outro elemento importante de pensar no Oxé é que ele dá para Xangô um poder que é um poder bastante bastante beligerante, né, porque é o machado, então é uma arma, mas ao mesmo tempo traz a sabedoria, porque é um símbolo de justiça, né. E aí a gente tem aqui uma antinomia, né. Aqui a gente vai ter uma manifestação de elementos opostos acontecendo.
né, porque poder não necessariamente equivale à justiça, né, e justiça não necessariamente equivale a poder, embora quem tenha justiça tenha algum grau de poder ou algum tipo de poder, né. Quem faz a justiça acontecer tem essa habilidade, né, essa capacidade de alguma forma, né. Bom, como eu estava falando, o Oxé é o machado de Xangô, né, e além de representar o comando de Xangô sobre os raios e trovões, também simboliza o quanto Xangô é justo, mostrando que sua justiça é sempre equinânime, né. O machado de Xangô será sempre justo e imparcial, sempre, né. Tanto que quem é da macumba sabe que não se deve pedir a justiça de Xangô se você estiver, devendo, né. Se você tiver errado, é melhor você não pedir a justiça de Xangô não. Fica na sua, e segue o jogo, né. Porque se você tiver errado, ele vai te punir, né, de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, assim, não tem favoritismo para Xangô, nem para quem é filho de Xangô, né. Então, essa é uma característica fundamental dele, né. Então isso significa que se em alguma situação alguém clama a justiça de Xangô e esse gesto está errado ou sendo injusto, a justiça de Xangô cairá sobre ele, né. Então por isso Xangô traz em si esse elemento arquetípico da sabedoria, porque ele precisa discernir, né. Isso para mim tem até uma ligação com Exu, que eu vou falar mais para frente, assim, mas tem um elemento simbólico interessante nisso, né, quando a gente pensa que esse orixá que é o mais poderoso, ou lido como um dos mais poderosos, né, precisa ter tanta sabedoria, tanta parcimônia, mesmo sendo explosivo, mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um combatente, né. Então aí a gente já tem também outra antinomia, né. A gente tem o guerreiro e o sábio, 2 imagens arquetípicas que são opostas, né. Pelo menos no senso comum, você não pensa num guerreiro que é sábio inicialmente, você pensa num guerreiro que é bravo, que é corajoso, que é um monte de coisa, mas não que é necessariamente sábio, né. E o sábio você vai pensar como alguém que é intelectual de algum jeito, né, que é pensamento, que é reflexivo e tal, e não necessariamente como alguém que é bravo, alguém que é valente, alguém que é de fato um guerreiro, né. Assim, então essa também é uma outra antinomia que surgem, e vão surgir várias, assim, porque sempre que a gente fala de imagem arquetípica, um elemento fundamental que acontece é que as contradições, né, os opostos vão estar presentes nesse simbolismo, né, porque é sempre a partir dos opostos que a função transcendente pode se manifestar, né. Precisa ter essa união dos opostos de alguma maneira para que tenha função transcendente, para que esse símbolo de alguma forma represente algo e tudo mais, né. Tranquilo, gente, até aqui, de boa? Diga, Ceci. Rapidinho sobre a questão do guerreiro e do sábio, mas o guerreiro, ele também tem, os guerreiros lutam por justiça, tô falando alguns, né, claro. É que às vezes fala assim: "Ah, você é uma guerreira, né, tá lutando por uma causa". No caso aí não deixa de também ter uma sabedoria para ser um guerreiro sábio. Sim, Sim? nesse sentido sim, né, mas de maneira geral, né, pensando o senso comum mesmo, né, dificilmente essas 2 imagens estão associadas, mas não quer dizer que elas não possam estar, né, elas podem estar, né. Até porque quando a gente fala de qualquer coisa que é arquetípica, eu gosto sempre de pensar como se fosse aquarela. Sabe quando você pinta com aquarela que o negócio se mistura de um jeito que tem áreas que você não consegue definir exatamente o que é? Eu penso o arquetípico muito assim, né, ele se mistura. Nada que é arquetípico se apresenta puro. Nada que é arquetípico simplesmente vai se manifestar, de uma maneira individual, assim, representando aquele arquétipo, porque a consciência não tem como dar conta disso,
né. Então isso é fracionado em diversas possibilidades simbólicas, né, em diversas chances de interpretação e reinterpretação simbólica daquilo que está sendo apresentado ali, né. Xangô também é o orixá responsável pelo culto aos Egun-Eguns, né, que são os ancestrais, e aqui é algo que vai falar sobre como Xangô é feiticeiro, né. Aqui já é um dos primeiros indícios do Xangô feiticeiro que acaba sendo não muito levado em conta aqui no Brasil, né. Xangô enquanto um orixá de magia mesmo, né. Aí aqui tem um trechinho do Itã, né, que fala sobre como o Xangô conseguiu a regência sobre os Egun-Eguns, né, eu vou ler para vocês. Xangô ficou desesperado, não conseguia mais governar seu reino, que até então era muito próspero. Foi até Orunmilá que lhe disse que Yami é quem havia matado sua filha. Porque a filha de Xangô tinha morrido, né, assim, isso é só um trecho, né, o que vem antes a filha de Xangô tinha morrido, ele estava vivendo um luto muito intenso por conta disso, né, e queria uma forma de ter contato com a filha de novo, né. Eh, Lhe disse que Yami é quem havia matado sua filha. Xangô quis saber o que poderia fazer para ver sua filha só mais uma vez. Yorumilá lhe disse para fazer oferendas ao orixá Iku, Oniborum, o guardião da entrada do mundo dos mortos. Assim Xangô fez, seguindo a risco os preceitos de Orunmilá. Xangô conseguiu rever sua filha e pegou para si o controle absoluto dos mistérios dos Egun-Eguns, os ancestrais. Dentro das mitologias afro-brasileiras, ancestralidade é um elemento fundamental, né. Praticamente impossível falar de mitologia afro-brasileira e de religiões afro-brasileiras sem falar em ancestralidade, né. Até porque quando a gente está dentro de um terreiro, a gente costuma pensar alguns orixás dentro do que a gente chama de banda, né, que são os orixás que nos acompanham, como sendo às vezes ancestrais dentro da nossa própria linhagem, né. Assim, então tem muitos casos das entidades que fazem parte da banda de alguém, né, as entidades que acompanham alguém, serem algum parente ou algum ancestral de algum ponto da história de vida dessa pessoa, né. E Xangô, é quem reina sobre os ancestrais, né. Inclusive em África havia até uma separação do culto, né, só quem era, sacerdote de Xangô é que de fato podia fazer o culto aos ancestrais, né. Mas com o sincretismo que aconteceu aqui, isso acaba se perdendo um pouco, e até mesmo essa característica de Xangô não é tão explorada nas religiões de matriz afro-brasileira, né. Como eu disse, esse aspecto feiticeiro de Xangô acaba ficando um pouco de fora, né. E aí até pelos sincretismos que ele teve, né. Sincretismos de São João, todos esses sincretismos não são sincretismos de santos mágicos, por assim dizer, né. Não tem muito a ver. São João Batista, São Jerônimo, enfim, não tem muito a ver com isso, né. Fora que a gente está falando de um sincretismo que acontece não só do povo iorubá, né, não foi só o povo iorubano que foi trazido para cá durante a escravatura. A gente teve banto, a gente teve os malemes, a gente teve diversas culturas africanas sendo misturadas durante o processo da escravatura, né. Então o sincretismo acontece, também a partir dessas próprias imagens, né. Por isso que a gente tem essas diferenças tão grandes, mas, esse aspecto do Xangô feiticeiro é um aspecto que aparece muito pouco, é pouco explorado, assim. Até porque normalmente se pensa magia, né, dentro das religiões de matriz afro-brasileira, mais voltada para as entidades de esquerda, né, que são os Exus e Pombagiras, né. Orixás em si, dificilmente se vê o aspecto mágico,
ou aspecto feiticeiro deles. Yansan é um outro exemplo disso, assim. Yansan tem uma feitiçaria de domínio sobre mortos também, que é pouco explorada, né? Mas faz parte da construção dela enquanto imagem arquetípica. Mas, voltando para Xangô. Assim como em outras mitologias mundo fora, que costumam colocar as divindades associadas ao relâmpago e ao trovão como o senhor dos outros deuses, não é diferente com Xangô, que muitas vezes é entendido como o senhor dos orixás, graças a seu poder e majestade. Uma das imagens arquetípicas, né, ou nesse caso, dá para a gente pensar até um arquétipo que está diretamente ligado a Xangô, é o arquétipo do rei, né? Xangô era muito orgulhoso do seu posto de rei, né? Tanto que um dos Itãs conta que ele chegou a depor o próprio irmão para poder ter o poder de Oió para si mesmo, né? Poder ser o único rei de Oió. Isso é uma parada interessante quando a gente pensa em orixá, porque não existe o maquineísmo que existe no cristianismo, né? Não existe bom e mal. Se você for olhar as mitologias de Xangô, muitas vezes ele é filha da puta, assim. Muitas vezes ele é um escroto, né? Mas simultaneamente ele também tem aspectos positivos. Então, sempre que a gente for olhar para uma imagem arquetípica de uma religião afro-brasileira, a gente não pode pensar em bom ou mal. E esse é um equívoco que eu vejo muita gente cometendo quando vai falar de orixá e psicologia junguiana, sabe? Que é tentar moralizar uma coisa que é amoral. O orixá é amoral, porque ele é uma representação da natureza, e a natureza é amoral. Não existe moral na natureza, né? A natureza simplesmente é. Né? Então, o mesmo acontece com os orixás. Se a gente for parar para ler os itãs, for parar para ver as mitologias de cada um, a gente vai ver eles sendo escrotos e vai ver eles sendo bons, simultaneamente. Assim. Cris tem uma pergunta? Levantou a mão? Tenho sim. Eu demorei porque eu estou no celular, eu custei para achar o microfone. Tudo bom? Bom Tudo dia, bem. gente. Então, em mitologia comparada, assim como você citou Odin, pelo fato de ter o raio, poderia comparar com Zeus, que é o rei do Olimpo, no caso tem o trovão, né? Mas de alguma forma exerce governo. Uhum. Tem sim. É o mesmo padrão arquetípico que aparece em todas essas mitologias. Assim. O deus do trovão, o deus dos raios, é o soberano de alguma forma. Né? E isso a gente tem em diversas mitologias, até mesmo nas mitologias do Oriente Médio isso acontece. Entendi, obrigada. Nada. O que eu estava falando? Me perdi. Não é diferente com Xangô, que muitas vezes é entendido como Senhor dos Orixás, graças a seu poder e majestade. Então, isso vai muito de encontro ao que a Cris perguntou, porque, de fato, se a gente for olhar nas mitologias ao longo do mundo, né, existe esse fator arquetípico. Né? Normalmente, o Deus, que é o Deus do trovão, o Deus dos raios, acaba sendo o Deus dos deuses, acaba sendo o Senhor dos outros deuses de alguma maneira. Né? Ele teria sido o quarto Alafim de Oió e manteve essa majestade quando ascendeu a Orixá. Tem um Itã que já vai. Porque, assim, a gente tem que fazer uma distinção, né? Tem os Itãs que são os Itãs históricos e tem os Itãs que são os Itãs mitológicos, né? Tem os Itãs que vão falar, os mitos, né? Que vão falar dessas figuras, partindo do princípio que eu falei para vocês, de que são figuras históricas, e tem outros que já partem de uma perspectiva completamente mitológica. Né? A gente vai ter mitos dessas duas naturezas nas mitologias afro-brasileiras. Né? Então, isso é importante de entender. Por quê? Porque assim a gente consegue ter, um, ter uma percepção, né, de como esses mitos podem ter se construído, tanto sócio-historicamente, quanto no aspecto do próprio inconsciente coletivo, né, e como eles se convergem. Assim.
mesmo os mitos construídos historicamente, quanto os mitos construídos a partir do inconsciente, convergem para o mesmo lugar, né? Vai ter o Xangô que era homem e virou Deus, e o Xangô que sempre foi Deus, vão acabar convergendo para ser a mesma imagem arquetípica, para representar a mesma figura, tá? E Xangô era um rei, como eu já tinha dito, né? Era um rei muito orgulhoso, assim, ele foi considerado um dos reis mais poderosos de Oió, né? Mas era um rei que estava sempre tentando expandir seu território, né? E isso gerava diversas batalhas, diversos conflitos, da onde vem toda essa fama de bravura de Xangô, né? Toda essa força de Xangô. Eu achei importante falar das esposas de Xangô, justamente porque cada uma delas vai representar uma das facetas de Xangô, assim. Xangô é uma imagem arquetípica que tem muito problema com mulheres, assim, igual Zeus, né? Não pode ver um rabo de saia que acaba se complicando, né? Então, Xangô tinha 3 esposas, né? Sendo Oiá, Oxum e Obá, né? Yansan, Oxum e Obá. E cada uma delas lida com Xangô ou representa um aspecto diferente da própria personalidade dele, né? Porque, por exemplo, a relação dele com Oxum é uma relação muito terna, é uma relação muito mais de ternura do que ele tem com as outras. A relação dele com Yansan é uma relação de parceria, né? Tanto que Yansan representa também o raio, né? Por isso que ela está sempre junto de Xangô, né? Quando tem o trovão, tem o raio, né? E o raio é representado por Yansan. Todas as tempestades, né? Que são acompanhadas de relâmpagos e trovões e tal. Então, por isso, Yansan estaria sempre ligado a Xangô. Então, isso traria um aspecto da personalidade dele, que é esse aspecto beligerante, né? Que é esse aspecto tipo isso, Cris, tipo a tempestade do X-Men. Que já traz esse aspecto, que é esse aspecto destrutivo e transformador, né? Quando a gente fala de trovão, de tempestade, desses elementos da natureza que, de alguma forma, modificam não só o clima, mas também a paisagem, né? Uma tempestade muito forte vai modificar o espaço onde ela acontece, né? O relacionamento dele com Oxum, né, tá ligado mais à harmonia e diplomacia. Inclusive, tem um dos itãs de Oxum que diz que uma vez Xangô saiu para batalhar e deixou só Oxum para tomar conta do reino, né? E aí os caras aproveitaram que Xangô tinha saído e foram invadir, e Oxum conseguiu derrotar um exército sem levantar a mão, assim, sem usar de nenhum poderio de força, né? Só com a beleza dela, só com o encanto dela, enfim. Mas, enfim, não estamos aqui para falar de Oxum ainda, só em dezembro. Iobá está mais ligada ao aspecto da coragem de Xangô, porque Obá é uma deusa guerreira, né? Obá. Oiá também é, né? Yansan também é uma deusa guerreira. A única que não é guerreira das esposas de Xangô é Oxum, né? E é importante pensar como esses elementos se relacionam com essa figura, né? Então, a gente consegue ver 3 facetas de Xangô diferentes a partir de como ele se relaciona com cada uma das suas esposas, né? Uma vai trazer esse aspecto da harmonia e da justiça, de algum jeito, da diplomacia. Outra vai trazer a bravura, a intensidade, a potência, né? E a outra vai trazer a lealdade, vai trazer a coragem, vai trazer a guerra, né? São facetas diferentes de Xangô que a gente pode observar a partir da relação que ele constrói com suas esposas. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Tranquilo, gente, até aqui, de boa. E aí, cada esposa representa aspectos diferentes da vida e do caráter de Xangô, né, como eu estava dizendo,
E elas representam, simbolizam, né, se a gente for pensar de maneira junguiana, elas podem simbolizar a integração de forças complementares, né? Porque aí a gente tem que lembrar de quê? Da relação ânima-ânimos. Então, se Xangô é esse ânimos explosivo, esse ânimos beligerante, vem Oxum e traz calmaria, traz de algum jeito uma harmonia, traz de algum jeito um equilíbrio, né? Se Xangô tá para baixo, de algum jeito, vem Yansan e traz o movimento, traz a paixão, traz a explosão, né? Se Xangô, de algum jeito, está com medo, né, aparece Obá e traz coragem, traz essa luta, traz essa batalha. Então, a partir das esposas de Xangô, a gente consegue ter uma visão mais ampla de aspectos da própria personalidade dele, né? E dentro dos aspectos religiosos, enquanto fenômeno psicológico, o que acaba acontecendo muitas vezes, essas entidades são apresentadas em pares mesmo. Normalmente, quem tem Xangô vai ter uma das suas esposas na banda, normalmente, né? Mas tem exceções, tipo eu sou uma exceção. Eu tenho Xangô de cabeça e minha adjuntó, que deveria ser uma Yansan, Obá ou Oxum, é Nanã, que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver com Xangô. Mas isso é explicado por conta de outros orixás dentro da minha dentro da minha banda, né? Mas psicologicamente a gente vê sempre aparecendo esses opostos comumente. O mais comum é que eles apareçam em conjunto mesmo para tentar de alguma forma se equilibrar. Porque quando a gente fala dos orixás enquanto fato psicológico, e aí a gente tem que lembrar sempre que para o Jung o que interessa é o fato psicológico, né? Por mais que a gente esteja falando de uma religião, não é a religião em si que interessa na psicologia junguiana, né? Não que ela não tenha importância, ela tem importância, mas o interesse último da psicologia analítica é no fato psicológico, em como ele se apresenta, né? A gente vai ver esses fatos se apresentando de uma maneira a tentar se integrar, a tentar se complementar, né? E isso dentro das próprias religiões afro-brasileiras. E um outro ponto importante nisso, que era o que eu ia falar, na verdade, é que dentro da construção religiosa, né, essa relação de Xangô com as esposas dele é bastante explorada, né? A gente tem bastante Itã, a gente tem bastante mito sobre isso, a gente tem bastante história sobre isso, né? Mas, como eu disse lá no início, isso vai sempre divergir muito de acordo com cada terreiro, assim, porque dando uma explicação, tentando pelo menos, né, dar uma explicação rápida para uma parada complexa, assim. Cada terreiro tem uma árvore genealógica, né? Ele vem de um outro terreiro. E esse outro terreiro tem as suas bases, tem os seus fundamentos, tem os seus dogmas, tem a sua construção, tem a sua mitologia. Então, cada terreiro vai ter uma árvore genealógica diferente, né? E por isso cada terreiro vai ser diferente, porque ele vem de lugares diferentes, vem de cosmovisões diferentes, né? De explicações diferentes para os fenômenos psicorreligiosos, né? Bom, acho que quanto às esposas de Xangô é isso. Sincretismos. Xangô tem alguns sincretismos, assim, né? Como eu já vinha falando anteriormente, o sincretismo é um fenômeno que se dá de maneira espontânea, né? Não dá para forçar o sincretismo. O sincretismo acontece por uma necessidade do inconsciente de manifestar aquilo que precisa ser manifesto. Então, ele vai encontrar elementos que sejam psicologicamente semelhantes ou que tenham alguma coisa a ver com ele para poder se manifestar de algum jeito, né? Então, toda vez que a gente pensa num sincretismo, falando aqui das religiões de matriz afro-brasileira, né? Falando aqui das religiões de matriz afro-brasileira, esses sincretismos vão ser sincretismos
basicamente com os santos católicos, porque o catolicismo era a religião vigente, né? Pelo menos a religião da grande maioria do Brasil colônia, e os negros escravizados eram forçados a aderir ao catolicismo, né? Não sei se vocês sabem, mas quando um negro chegava, ele era batizado, ganhava um nome e passava a ser católico, né? Toda a história que havia pregressamente, ela deixava de existir na vida daquele sujeito, assim, era um processo bastante triste, assim, acho bastante cruel, né? De perda de identidade mesmo, né? Não, total apagamento, total apagamento. Quem você é não interessa. Interessa quem você vai ser a partir de agora para nos servir, né? O sincretismo ele foi importante? Foi muito importante, assim. Mas eu, particularmente, tenho uma visão de que a gente já chegou num ponto em que a gente pode abdicar da necessidade do sincretismo. Assim. Historicamente foi necessário. Se não houvesse sincretismo, não haveriam religiões de matriz afro-brasileira, né? Eu entendo quem precisa da referência católica, mas eu acho que a gente precisa se desvencilhar cada vez mais dessas referências católicas para poder reassumir o controle da nossa própria religião, né? Porque senão as religiões de matriz afro-brasileiras vão ficar sempre dependentes do catolicismo, mesmo já tendo se libertado dele, né? Teve um outro movimento também, principalmente na década de 30, assim, que havia muita perseguição com os terreiros de Umbanda, que foi a aproximação com o kardecismo, né? Houve uma aproximação muito grande com o kardecismo para poder esconder que o que você fazia era Umbanda. Então, quando você vê centro espírita de Umbanda, é por conta desse tempo, assim, que era preciso esconder que você fazia Umbanda, né? Então, isso também traz outros sincretismos, né? Como, por exemplo, normalmente em casas de Umbanda, que são do que a gente chama de Umbanda branca, né? A gente vai ter manifestações somente do que essas pessoas consideram como espíritos superiores, né? Então, caboclo, preto velho, criança, né? Não vou dizer jamais, mas dificilmente você veria uma entidade de esquerda se manifestando num terreiro de Umbanda branca de uma maneira tranquila, assim, né? De uma maneira que fosse convidada, por assim dizer. A Ceci tinha levantado a mão? Diga-se. Uma observação rápida quando você comentou do catolicismo, né, que é horrível, terrível, e lembrando dos povos indígenas, que foi bem pior, porque houve extermínio, etnocídio e genocídio, né? Então, no caso, o sincretismo como foi assim, tipo, até uma proteção para que eles pudessem, né, continuar com o que não aconteceu com os povos indígenas. No quesito religioso, assim, tiveram sincretismos das religiões indígenas também. Por exemplo, a Jurema, ela parte de um sincretismo, ou Juremá, né? Ela parte de um sincretismo que vem das religiões mais indígenas do que afro, né? Houve esse movimento também. O Omolocô tenta fazer um pouco dessa mistura e tal. Então, tem alguns movimentos, sim, mas de fato, acho que os povos indígenas tiveram menos chance de aproximação, né, com esse sincretismo como elemento de salvação da própria cultura, porque a maneira como eles veem a natureza e as divindades também é muito diferente do catolicismo, assim, muito diferente, né? Pelo menos os povos negros tinham suas divindades bem separadas, bem delineadas de algum jeito, né? E isso facilitou o sincretismo, algo que não tem muito nas religiões de matriz indígena, né? Você não tem uma separação perfeita de esse é o Deus disso e ponto, acabou, né? Então, Isso. esse sincretismo acaba sendo mais difícil de acontecer, acredito eu, por conta disso, principalmente, né?
Obrigada, prefeito. Então, eu acho que o sincretismo foi importante, historicamente. Sem o sincretismo não haveriam religiões de matriz afro-brasileira, mas eu, particularmente, acho que já estamos num momento que dá para a gente abdicar um pouco dele, assim, ao invés de se referir, por exemplo, a São Jorge, se você for falar de Ogum, fala de Ogum, sabe? Ao invés de se referir a São João Batista, fala Xangô, saca? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento porque senão a gente vai estar sempre refém, e na minha percepção, assim, tanto quanto psicólogo, tanto quanto frequentador de uma religião de matriz afro-brasileira, isso não é positivo, porque castra a potencialidade, né? Se a gente for pensar psicologicamente, isso castra a potencialidade que a religião de matriz afro-brasileira tem de manifestar plenamente, assim, porque ela vai estar sempre sendo atravessada pelos modelos do catolicismo, né? De algum jeito, o catolicismo vai estar sempre ali tolhindo ela, né? E, bom, se a gente for pensar em desenvolvimento, a gente sabe que toda castração, todo tolimento gera neurose, gera sofrimento, gera angústia de algum jeito, né? Bom, então vamos lá. Xangô e São Jerônimo tem como símbolos compartilhados o machado e o fogo. E aí, celebrações rituais comuns estão principalmente ligados ao aspecto do fogo, tá? A fogueira da festa junina, né, é uma fogueira bastante associada a Xangô, nesse sentido, assim, do sincretismo, né? Xangô e São João Batista. Xangô e São João Batista é mais por essa questão da justiça, tá? Tem mais a ver com esse aspecto da justiça no sincretismo. E Xangô e São Pedro tem a ver com a questão dos eguns, né, do culto aos ancestrais, porque se São Pedro é o cara que decide quem entra no céu, né, o Xangô é o cara que decide que tipo de ancestral, que tipo de espírito ancestral vai ser reverenciado ou não, né? Bom, acho que é isso quanto a essa parte. Agora eu vou falar um pouco de psicologia junguiana de fato, assim, porque eu acho que é necessário para a gente ter uma compreensão um pouco maior, né? O que que é um arquétipo e o que que é uma imagem arquetípica? Eu não falei sobre isso na palestra de Oxóssi, achei que ficou faltando, mas eu acho importante falar aqui. Um arquétipo, como eu tinha falado antes, né, da aquarela, que é esse negócio que se mistura, assim, o arquétipo não tem uma forma definida, tá? O arquétipo, ele é sempre um nome para poder se referir a elementos psíquicos afins, né? Então, quando eu falo, por exemplo, pensando em algum arquétipo que esteja relacionado a Xangô, quando eu falo do arquétipo do rei, eu estou falando de características comuns à imagem do rei que são vistas socio-historicamente ao longo da história da humanidade, né? Espera-se que o rei seja assim, 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 assim. Quando eu falo do justiceiro, que também aparece em Xangô, ou da justiça, que aparece em Xangô, eu estou falando de um aspecto arquetípico, que é de um jeito assim, 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 né? Então, quando a gente está falando de arquétipo, a gente está falando de algumas características, não todas, obviamente, mas de algumas características de uma composição psíquica específica, né? Por isso que Jung diz que os arquétipos são moldes esperando serem preenchidos. Você tem essa base, de algum jeito que se repete sempre, mas ela vai ser preenchida com a cultura, e a partir daí surgem as imagens arquetípicas, né? Mas aí aqui tem uma citaçãozinha do Jung, no Mistérios Cognitiones, que talvez esteja entre os livros mais difíceis de toda a obra do Jung, assim, eu odeio esses 3 livros com muita força, porque eles são muito complicados. O arquétipo é uma ideia viva que sempre incentiva novas interpretações, nas quais ele se desdobra. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir do arquétipo a gente sempre tem a potencialidade. O arquétipo sempre vai representar potencialidade na psique, né?
Porque o arquétipo tem a sua energia própria, né, que é o numen, é o luminoso, ele é aquilo que constela a psique, é aquilo que tem uma força tremenda a ponto de abalar a consciência se necessário for, né? Então, quando existe uma manifestação arquetípica, ela vai ser sempre uma manifestação muito potente, vai ser sempre uma manifestação que atravessa a psique de alguma maneira, né? Dificilmente se sair ileso ao contato com uma imagem arquetípica ou com uma manifestação arquetípica, justamente por conta dessa potência luminosa que elas têm, né? E aí, por luminosa, a gente vai entender também uma potência de transformação, já que é uma potência que advém do self, né? Pelo que a gente sabe, ou pelo menos pelo que a gente imagina dentro da psicologia analítica, né? Aqui, eu sei que está um slide com muito texto, mas não tinha como não ter, porque aqui eu vou falar das 5 definições que o Jung dá para arquétipo na obra dele, né? Existem 5 definições para arquétipo na obra do Jung, e a gente nunca pode pensar essas definições em separado. Essas definições têm que estar sempre atravessadas umas com as outras, assim. Não dá para você escolher uma. Não tem uma que vale mais do que as outras. Elas têm que estar sempre entrelaçadas, porque senão a gente perde o potencial arquetípico, tá? Eu só vou ler esse aqui e já deixo você falar, tá, Cris? Já respondo a tua pergunta. Tá bom. A primeira possibilidade para entendermos os arquétipos é pensar que estes são incorporados à estrutura psíquica como potencialidades latentes e atuam por meio de componentes biológicos e ou fatores históricos culturais. Nesse sentido, os arquétipos representariam predisposições psíquicas inatas, inclinações naturais para realizar certas ações ou criar imagens específicas que seriam resultado da evolução da espécie humana. Sendo assim, eles estão associados a experiências tipicamente comuns, como nascimento, morte, maternidade, paternidade, infância, envelhecimento, desenvolvimento, sobrevivência e coisas semelhantes. Essa talvez seja a definição que as pessoas mais se apegam do arquétipo como esse elemento estruturante da psique, de algum jeito, que vai se repetir sócio-historicamente, vai se repetir trazendo elementos comuns, né? Trazendo características comuns. Mas não dá para a gente se apegar só nisso, né? Porque se a gente se apega só nisso, a gente contraria, por exemplo, o que está aqui na terceiro parágrafo, né, que é na qualidade de um conjunto de predisposições sem conteúdo específico, o arquétipo em si localiza-se na esfera psicóide, isso é, precede a psique. E aí aqui a gente já tem mais um antinômio importante. Por quê? O arquétipo ele está e não está na psique ao mesmo tempo, né? A gente não sabe onde está o arquétipo. Isso nunca foi uma preocupação para o Jung, na real, porque o Jung nunca entendeu o arquétipo como um elemento vivo, vivo no sentido de um ente separado da psique. Ele é vivo dentro da psique. Dentro da psique, o arquétipo é um elemento vivo, mas fora da psique, não, né? Jung não pensava o arquétipo num caráter metafísico, é sempre num caráter empírico de como esse arquétipo pode se manifestar dentro da maneira como aquilo está posto, né? Uma outra, uma outra definição que Jung coloca é essa de que a primeira possibilidade para entendermos os arquétipos é pensar que estes são incorporados à estrutura psíquica como potencialidades latentes e está repetido. Repetir o mesmo negócio aqui. Deixa eu pular então. Vamos para a próxima. Considerando o arquétipo enquanto uma potencialidade e não uma manifestação material, sua ativação e manifestação na psique demandam duas condições: a de um elemento que será ativador, catalisador dessa imagem, que pode ter origem multifatorial, podendo ser biológica, intrapsíquica, interpsíquica, histórica e cultural, e uma forma que corresponda à sua possibilidade de simbolização psicodinâmica e ao seu campo de experiência. Desse modo, é impraticável conceber o desenvolvimento psicológico como um desdobramento natural da matriz arquetípica no plano intrapsíquico. Por quê?
Porque o desenvolvimento arquetípico se dá em diversos níveis. Ele ocorre em diversas dimensões da vida do sujeito, né? E ele não pode ser reduzido a uma ou outra. Você não pode dizer que um arquétipo veio só de um aspecto biológico, só de um aspecto intrapsíquico, só de um aspecto interpsíquico. A gente não tem como determinar esse fato. Isso para a gente vai ser sempre um mistério. Mas a gente sabe que essas fontes são fontes que ativam arquétipos. E o que é ativar o arquétipo aqui? Ativar o arquétipo aqui não é essa noção divulgada na internet como se a gente pudesse controlar o arquétipo. Mas é quando o arquétipo ressoa na nossa psique, quando ele constela algum elemento que existe no meu inconsciente, na minha consciência, seja lá onde for. É quando esse arquétipo se simboliza, né, encontra uma forma de fazer sentido para mim, né? Isso é ativar um arquétipo, né? Aí a gente cria uma imagem, a gente não, né? Cria-se uma imagem arquetípica e aí a partir daí esse arquétipo pode ser simbolizado para aquela pessoa, né? Para que um arquétipo seja identificado e integrado à consciência, ele precisa adquirir representativamente através de uma imagem arquetípica. Esta imagem é constituída a partir de elementos oriundos da experiência pessoal do indivíduo. E aí é por isso que não dá para pensar essa ideia de ativar arquétipos coletivamente, assim, como se houvesse um arquétipo que fosse servir do mesmo jeito para todo mundo. Porque a imagem arquetípica ela vai ser formada a partir da equação pessoal e da cosmovisão. A imagem arquetípica só é formada a partir de quem eu sou. Então, quem eu sou vai se relacionar com o Xangô de uma maneira diferente da que vocês vão se relacionar. Porque nós somos pessoas diferentes com constituições diferentes. E isso vai fazer toda a diferença em como esse arquétipo vai ser ou não integrado à nossa consciência, né? Não dá para escapar disso. Isso é um aspecto que, se você pensar fora, né, da sua... Se você fosse pensar fora da sua Constituição, até seria possível, mas não dá. Não dá para ser fora da sua Constituição. Não dá para tirar a sua equação pessoal. E aí, vou esclarecer a equação pessoal, porque talvez tenha gente que não saiba, né? Equação pessoal na psicologia analítica, de maneira didática e resumida mesmo, é o que constrói o sujeito, é a subjetividade do sujeito. Assim. Tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, tudo que fez parte da formação de vida dele constrói o que se chama equação pessoal, que vai ser a maneira como ele vai enxergar o mundo e tal. Mas isso, assim, simplificando muito, é um assunto complexo, né? Posso até fazer um vídeo sobre equação pessoal futuramente, botar lá no canal do YouTube e tal, mas acho que de maneira didática dá para entender assim, né? Então, a gente tem que sempre pensar essas manifestações arquetípicas agindo em conjunto, sabe? Não dá para pegar uma, não dá para pegar outra. Tudo isso tem que estar sempre conjunto. O arquétipo é sempre isso tudo. O arquétipo nunca é só um aspecto disso, ele é sempre isso tudo. Tá? E aí, aqui no final, tem uma fala do Jung, que é uma nota de rodapé lá no Arquétipos Inconsciente Coletivo, que ele fala assim: pelo que eu saiba, até hoje não foram feitas outras propostas. A crítica contentou-se em afirmar que tais arquétipos não existem. E não existem mesmo. Assim como não existe na natureza um sistema botânico. Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência de contínuas repetições de certas semelhanças morfológicas e funcionais, como as formas típicas do inconsciente? Trata-se de algo, em princípio, muito semelhante. São formas existentes a priori ou normas biológicas de atividade anímica. Então, para o Jung, não interessa o arquétipo enquanto um ente, o arquétipo enquanto uma entidade mística dentro do inconsciente. Não, interessa o arquétipo enquanto um fato psicológico, né? Que se propõe a explicar ou a, de alguma maneira, circuncindar alguns elementos, né? O arquétipo, de maneira didática, super didática mesmo, gente. O arquétipo é só um nome para um conjunto de elementos psicológicos, assim, sabe? O jeito mais fácil de simplificar isso é pensar dessa forma.
Óbvio que tem outras dimensões, né? Mas se você precisar pensar uma definição rápida de arquétipo, pensa nisso, sabe? É um nome para definir um conjunto de elementos psicológicos que estão correlatos, né? Que representam uma coisa. Para dar um exemplo claro, assim, ao invés de eu falar, pô, o fulano ele tem uma questão muito forte com todos os elementos que foram reprimidos ao longo da vida dele, né? Tantas coisas positivas quanto as negativas, e todos os elementos que ele precisou esconder da sociedade. Eu simplesmente falo, fulano tem um problema com a sombra. Pronto, sabe? É para resumir o negócio, porque se você for falar do que o arquétipo representa, tem tanta coisa que vai ficar gigantesco. Né? Então é para isso que vem o nome, é para dizer que eu estou falando dessas características psicológicas específicas aqui, desse movimento psicológico aqui, tá? Então é isso que eu precisava dizer. Diga, Cris. Então, quando você falou no início, antes de ler essa lâmina, você falou que os arquétipos são moldes esperando ser preenchidos. Então, esse preenchimento seria energia psíquica? Seria a cultura, seria a história, seria o que está acontecendo. Seria onde ele se manifesta. Se é num sonho, os elementos simbólicos, pode ser basicamente qualquer coisa, inclusive energia psíquica, a depender da situação. Hum. Estou elaborando aqui, mas entendi. Tá, deixa eu ver se eu consigo simplificar um pouco mais. Pensa no arquétipo como uma semente. Assim. O Sim. arquétipo é uma semente que está esperando o momento certo de brotar. Para ele brotar, precisam surgir as condições adequadas dentro do psiquismo, né? Dentro da psique. Então, essas condições, quando elas se alinham, esse arquétipo se manifesta. O que vai ser, aí a gente não tem como saber, não tem como antecipar o que vai ativar um arquétipo nesse É, sentido, né? porque o arquétipo é sempre um vir a ser, né? Sim, Ah, tá. vai ter sempre uma potencialidade no arquétipo. O Agora sim. arquétipo é sempre potencial. Entendi, obrigada. Nada. Bom, vamos seguindo. Bom, agora que a gente já fez essa distinção de arquétipo e imagem arquetípica, como é que a gente pensa Xangô como uma imagem arquetípica, né? Vai ser uma imagem arquetípica de poder, justiça, trovão, né? Todas as características que eu já falei antes, a questão de não conseguir ver um rabo de saia também entra aí, entra na sombra de Xangô de algum jeito, né? Mas enquanto imagem arquetípica, Xangô vai trazer essas características do rei, da força, do poder, né, do comando, do exibicionismo, né? Todas essas são características de Xangô enquanto uma imagem arquetípica. São as únicas? Não. Por quê? Uma parada que é fundamental que vocês saibam. Não existe interpretação junguiana que seja a correta, que seja a perfeita. Por quê? Sempre que a gente vai olhar para qualquer coisa de maneira junguiana, a gente tem que considerar quem está olhando. Eu, como mestre em psicologia, como macumbeiro há, sei lá, 15 anos, vou olhar de um jeito. Cada um de vocês vai olhar de outro. Quer dizer que eu estou certo e vocês estão errados? Não. A gente está olhando para o mesmo fenômeno, mas de lugares diferentes, porque somos pessoas diferentes. Né? Então, quando a gente faz uma interpretação de algo simbólico, utilizando de fato a metodologia junguiana, né, o método sintético redutivo, a gente vai ter uma possibilidade de interpretação, mas aquilo é só uma das N possibilidades que o arquétipo tem de ser interpretado. Tudo que é arquetípico tem N possibilidades de ser interpretado. Não vai ter só um jeito, assim. Não vai ter.
vai ter várias possibilidades, vários caminhos, várias formas, que às vezes se completam, que às vezes não se completam, mas tudo isso faz parte do movimento dialético, né? A gente tem que lembrar que na psicologia analítica tudo é dialético. Tese, antítese, síntese, né? Tudo se constrói a partir desse jogo de opostos, tá? Diga, Natália. Jordan, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas do ponto de vista do fenômeno. Quando a gente fala do processo de ativação de arquétipo, do modo como a gente vê na internet, a questão marqueteira ou essas questões de ativar o arquétipo de Cleópatra e tudo mais, a gente entende que não faz sentido, porque o arquétipo não é ativado, ele que nos ativa. Uhum. Mas, quando a gente entra num processo religioso, onde a gente fala, por exemplo, de um processo ritualístico de incorporação, como que a gente pode ver como uma questão do fenômeno psicológico, né? Porque quando as pessoas do orixá, enquanto energia, né, elas sentem esta invocação desta energia, se chama Iemanjá, chama essa coisa mais terna, mais materna, esse choro, esta coisa. A gente tem como pesquisador junguiano olhar para esse fenômeno religioso ou é uma visão que não nos cabe? Enquanto psi-junguiano, né? Eu acho que tem, mas a gente tem que ter cautela para não esvaziar o fenômeno religioso e querer só psicologizar, né? Assim, porque o fenômeno religioso é o fenômeno religioso, né? Para a psicologia interessam os fenômenos psicológicos, né? E como eu acho que tem, como eu acho que isso é possível, né? Por exemplo, quando você vai cantar para incorporar, você tem o canto para chamar o orixá, né? Toca o ponto lá para chamar o orixá. Lembra que eu falei que o arquétipo é uma semente? Ele está só esperando o momento propício de se manifestar. Começou a tocar por orixá, é a hora desse arquétipo se manifestar. Então aí a gente tem o fato psicológico, Tá. né? Você tem todo o contexto religioso que também já vai provocar um abaixamento do nível de consciência, então é mais fácil, né, que as manifestações arquetípicas apareçam. Quanto mais baixo o nível de consciência, quanto mais coletivo a gente tiver e os rituais religiosos nos coletivizam, né, ao invés de individualizar, a gente vai ter essa possibilidade de ter essa manifestação, né? Então, o arquétipo está esperando, né? Vamos pensar, por exemplo, tal médium tem. Vamos pensar eu tenho Xangô na cabeça. Aí tô lá no terreiro, beleza, tal, vai ser festa de Xangô, né? A minha psique já está preparada de algum jeito para que esse Xangô apareça. Tá. Quando começar a tocar para Xangô, é a hora certa dessa imagem arquetípica se manifestar. Aí a gente tem o fato psicológico. Olha, esse arquétipo se manifestou. Por quê? Porque as condições foram propícias para isso. Agora, o que não dá é a gente reduzir isso de alguma forma a um psicologismo, assim. Não. Sim. Tem a dimensão religiosa disso, tem a dimensão do que isso representa religiosamente, né? Que aí sim não tem nada a ver com a psicologia, não interessa para a psicologia, né? Sim. Mas o fato que esse arquétipo é preparado para se manifestar, ele é um fato psicológico, né? Que Sim. só espera a hora certa para acontecer, né? Sim. De alguma forma. Sim. Eu pergunto isso até pelo fator terapêutico, assim, né, Jordan? Eu falo até de mim, que sou filha de Xangô com Yansan, tem muito fogo e falta um pouco de água. Então, toda vez que eu vou no terreiro e tem, por exemplo, uma chamada de Oxum, que é uma coisa mais branda, eu percebo que eu consigo trabalhar coisas psíquicas minhas, que não são só religiosas,
mas dentro deste contexto religioso eu consigo fazer esta paridade, assim, por isso que eu estou perguntando da gente neste olhar, que às vezes quando a gente pega um cliente que não é de religião de matriz africana, é um processo um pouco mais complicado de ser feito, vamos fazer assim, até porque a pessoa não tem, às vezes, nem essa parte mais lúdica para poder trabalhar sendo orixá, não sendo orixá, né? É como Uhum. se a gente tivesse mais recurso para poder trabalhar, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. E é por isso que eu acho que falar dessas mitologias que são próximas da gente é importante, sabe? Sim. Porque aí a gente se capacita para poder olhar para o que é um inconsciente brasileiro, assim. Porque, sendo muito honesto com vocês, eu acho que a comunidade junguiana brasileira, no geral, peca muito em não olhar para o que é o inconsciente brasileiro de fato, Uhum, uhum. assim. Sim. A gente vai buscar nas mitologias da puta que pariu referência, assim, de qualquer lugar que for. Mas as nossas, a gente não olha. E quando olha, dificilmente é uma pessoa preta que vivencia aquilo falando do fenômeno. É um branco olhando o elemento da negritude e estudando aquilo só como objeto. A maior parte dos institutos junguianos é isso, assim. São pessoas brancas olhando para coisas de negritude, para as religiões de matriz afro, e estudando isso só como objeto, né? Sim. É errado? Errado não é. Mas limita a possibilidade de uma interpretação que advenha de alguém que já tem a vivência, já tem a equação pessoal que é atravessada por isso, né? E aí Uhum. poderia construir outras visões, outros olhares, ampliar isso para outros lugares, né? Sim. Sim. Obrigada. Nada. Diga, Cris. Então, eu estava pensando desde o início da live, quando você, voltando aqui para o Xangô, rei, né? E amplificando, comparando, eu lembrei do hexagrama 1 do I Ching, que é o criativo, e o 2 é o receptivo, a vaca, o criativo, o céu. E comparando com Zeus, que Zeus sempre pulava o muro, Hera ficava puta, você falou aí do Xangô também, mas é óbvio. Por quê? Porque eles são o criativo. E aí, na dificuldade de ter com quem trocar, eu trouxe aqui para vocês, para você e para os colegas, para saber se faz algum sentido esse insight que eu tive. Você me entendeu? Entendi, deixa eu pensar aqui um pouquinho. O criativo. Então, esse criativo é desde o fato de criar mesmo biologicamente, como uma função criativa do logos. E uma representação da própria virilidade e força, né? De algum Exato, jeito. É. Faz exato. sentido, sim. Faz sentido. Porque são divindades de virilidade, de força, que tem essa, essa característica, né? E traz a imagem arquetípica força. Além de todos os símbolos ali, esse machado, esse raio, né? Thor, né? Zeus, e isso dali você literalmente você olha e te remete para essa força. E essa força criativa pode ser até biologicamente, como simbolicamente de N formas a manifestar. Uhum. Não, você tem razão. Acho que se a gente seguir nessa direção, faz sentido, sim. Ai, que bom. Às vezes a gente pensa que tá mais louco que o normal, né? Obrigada. De nada. Bom, justiça já falamos, né? Poder já falamos um pouco. Os símbolos de Xangô: machado, fogo, raio. Eu esqueci de falar que Xangô é o senhor da pedreira também, cara. E esse é um dos elementos importantes, muito importantes de Xangô, porque tem a ver com uma estrutura de força e resistência mesmo, né? Dentro dessa imagem arquetípica, né?
E tem vários pontos de Xangô que falam sobre se a pessoa vacilar, Xangô mandar pedreira na cabeça dela, né? Rolar pedreira. A pedreira é o domínio máximo de Xangô nesse sentido, assim. Mas tem outros Xangôs, né? Embora a gente não está aqui falando de macumba, tem outros Xangôs. O meu Xangô, por exemplo, não sei se vai dar para ver na câmera. A minha guia é marrom, verde e branca. Verde não é uma cor de Xangô naturalmente, né? Normalmente é marrom e vermelho, marrom e branco e tal. Mas o meu Xangô é um Xangô de cachoeira, Xangô Caú da Cachoeira, que é um Xangô completamente diferente desse Xangô explosivo, né? Então a gente ainda tem essas distinções, assim, isso é importante de falar. A gente ainda tem essas micro distinções. Um Xangô de cachoeira é completamente diferente de um Xangô que é o Xangô do fogo, que é diferente do Xangô do vulcão, que é diferente do Xangô que é unicamente do reinado, né, que seria um Xangô Alafim, assim. Então, dentro de um orixá tem múltiplos outros orixás, assim. Cada orixá se desdobra em múltiplas possibilidades, né? E isso vale a pena mencionar, porque isso muda a maneira como a gente enxerga, né? O meu Xangô, por ser Xangô de cachoeira, em algum lugar tem que aparecer Oxum na minha banda. Em algum lugar tem que ter Oxum, assim. Não pode não ter. Porque esse é um Xangô que não é um Xangô que dá conta necessariamente, né, desse elemento sozinho, né? Ele precisa de auxílio. Precisa dessa complementariedade que eu falei quando eu falei das esposas dele, né? Simbolicamente ele vai precisar complementar isso de alguma maneira. Influência nas atitudes e comportamentos, assim, dentro do âmbito religioso, tem as mudanças que isso provoca, mas antes disso, pegando uma parada que a Natália falou, que eu ia falar, acabei esquecendo, o ato de receber o santo, o ato de incorporar, ele pode ser visto como um ato terapêutico, né? Porque ele vai ligar elementos do inconsciente com elementos do consciente simbolicamente através dessas imagens dos orixás, né? Então, quando você incorpora Xangô, em tese, você está trabalhando elementos psicológicos relativos à força, à justiça, à virilidade, enfim. E isso vale para qualquer orixá, né? Qualquer orixá que você incorpore vai te dar possibilidade psicológica, e aí falando psicologicamente mesmo, não falando religiosamente, vai te dar a possibilidade de lidar com esses elementos complementares à psique de alguma forma, tá? Influência nas atitudes e comportamentos. Enquanto imagem arquetípica, Xangô é uma imagem de muita potência, né? Então, se é uma imagem que aparece, por exemplo, num sonho de um paciente, pode ter certeza que tem uma neurose ligada à força, ligada à virilidade, ligada a poder, ligada a exibicionismo, assim. Porque boa parte dos problemas que Xangô arrumou na vida foi por querer se mostrar demais, assim, se achar o fodão, né? Achar que ele podia tudo e, de repente, arrumava uma merda. Então, esses são alguns elementos comuns, né, que aparecem nessa imagem arquetípica de Xangô, principalmente em sonho, né, pelo que eu já observei, mas como imagem arquetípica no geral, tá? Cara, a justiça de Xangô é cega, né? Se a gente for pensar outros deuses da justiça, ela é um tanto diferente, porque a justiça de Xangô, ela não está livre. Como é que eu vou explicar isso? Embora ela seja equinânime, embora ela seja justa para ambas as partes, ela não está livre das emoções. Ela não está livre dos afetos de Xangô, né? O que não acontece normalmente com outros deuses da justiça. Se a gente for pensar Anubis, por exemplo, a justiça é a justiça, mano. Se teu coração pesar mais do que uma pena, já era.
esquece. Não tem conversa, assim, sabe? Então, com Xangô, esses afetos acontecem porque os orixás são representações muito dinâmicas de aspectos psicológicos, né? Como eu disse antes, eles não são só bons ou maus, eles são sempre a dualidade. Todo orixá é sempre uma dualidade, né? Então a justiça de Xangô também vai estar suscetível a ser afetada por esses afetos, né? E isso vai representar sempre o equilíbrio entre forças opostas, né? No nosso caso, pensando em psicologia junguiana, inconsciente e consciência, de alguma forma, precisam ser justas. Se elas não foram justas, a gente ganha uma neurose de presente, né? Uma neurose se cria aí, e aí não vai ser adequado, tá? Cara, esse aqui é um dos que eu mais queria falar, porque esse é um que não se fala em lugar nenhum, assim, mas que eu acho muito interessante essa ideia de pensar Xangô e Exu próximos, né? Normalmente, quando você fala Xangô e Exu, você não vai pensar como orixás próximos, né? Mas eles dividem algumas coisas muito interessantes, porque, primeiro, que Xangô é um grande feiticeiro e Exu é o senhor de todas as magias, né? Todas as magias são conhecidas por Exu. Segundo, que Xangô é o senhor dos mortos, mas quem comanda o cemitério, quem comanda a Calunga é Exu, né? Quem manda na Calunga é Exu. Então, de alguma forma, tem que haver uma relação entre essas duas entidades aí, entre essas duas imagens. O fogo, como eu já falei, é um elemento compartilhado por eles, e é um elemento inato dos dois. Tanto Xangô quanto Exu podem produzir fogo, cuspir fogo, pisar fogo, lançar fogo, seja lá o que for, né? E os dois são senhores do equilíbrio. Exu é o senhor do equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os orixás e os homens, entre a magia e a realidade. E Xangô é o senhor do equilíbrio a partir da justiça, né? A partir de quão justo ele pode ser, ele vai equilibrar as coisas, né? Então, esse é um insight que eu não vejo falando muito por aí, eu achei interessante colocar aqui, porque eu vejo esses orixás como muito próximos, assim, sabe? E não tão distantes. Não tão distantes, assim. Porque tanto Xangô quanto Exu vão ser justos nesse equilíbrio, de alguma forma, né? Diga, Gabriel. Gabriel levantou a mão. Eu vim, desculpa, deu um problema aqui no celular. Alô? Diga. Não, que eu tinha uma curiosidade, você falando de Xangô e Exu, e me veio uma coisa, que eu já ouvi muita gente mais velha falando que Oxaguian e Xangô não se dão. Uhum. Só que ninguém nunca me explicou, nunca me apresentou um Itã. E eu queria saber, eu fiquei curioso para saber se você tem alguma perspectiva desta questão. Cara, eu também não tenho nenhum Itan que fale sobre isso, não. Assim. Pois é, porque a única coisa que me vem é a ideia que os dois são reis, né? Uhum. Mas até aí, né? Também dizem que Oxaguian e Obalói não se dão também pela questão de rei, mas eu não conheço Itã, não conheço nada de mais profundidade. É uma coisa que agora você falando dessa proximidade de Xangô com Exu me veio também, né? O que eu consigo Muito. pensar aqui rapidamente sobre isso é sobre a questão da arrogância de Xangô enquanto rei, né? Uhum, Dele querer ser o rei, né? Maiúsculo, em todas as letras, assim. Então pode ser que talvez essa Kizila advenha daí, sabe? uhum. Mas eu não conheço nem o Itan de fato. Eu pensava mais ou menos por aí também, mas imagino que talvez tivesse outra coisa, mas enfim, obrigado. Nada. Fala, Natália. Eu não lembro de nenhum Itan também, mas para indicar para o Gabriel, acho que esse livro aqui é ótimo, porque tem bastante Itãs de vários orixás, para além daqueles da Umbanda, né, que são os mais famosos. E eu já ia citar isso também, né, Jordan? Porque quando a gente, mesmo nós umbandistas, que vamos
trabalhar, tentar trazer a mitologia iorubá ou indígena, a gente tem que ter um aprofundamento bem interessante quando a gente fala, né? Porque até mesmo dentro dos orixás já se tornou uma coisa meio que signo, né? Então, tipo, Yansan é só barraqueira, mas Yansan também lida com os mortos, por exemplo, né? Na verdade, ela é uma grande estrategista, que ela pegou, ela aprendeu com todos os orixás algum tipo de magia, né? Xangô é só o cumilão. Então, essa parte feiticeira hoje de Xangô, para mim, é uma coisa bem interessante, que eu não tinha esse conhecimento. Então, até para a gente trabalhar isso dentro da clínica terapêutica, tem que ter um aprofundamento histórico e da vida desses orixás bem profundo para a gente conseguir trazer, que também não é uma coisa comum nem para quem é de terreiro também, Sim. né? Infelizmente. É porque muitos terreiros, né, infelizmente, eles seguem uma política que é uma política do não conhecimento, né? Assim, muitos terreiros impedem os médiuns de estudar outras fontes, Sim, né? Assim, eu já tive em terreiro que isso acontecia e conheço pessoas que também tiveram em terreiro em que isso acontecia, né? Mas, no fim das contas, o importante é que a gente tenha a possibilidade de entender que as coisas vão além do que a gente alcança, sempre. sim. Sempre, assim. Eu estudo psicologia analítica ligada ao orixá há pelo menos uma década e eu tô sempre descobrindo coisas, assim. Tô sempre aprendendo coisas novas, porque aparecem novas referências, aparecem outros pontos de vista. Às vezes eu conheço alguma coisa de um outro terreiro que pensa de uma outra forma, né? E isso pode ajudar a agregar. Assim, meu pai de santo sofreu um pouco na minha mão porque eu sempre fui meio teimoso nesse sentido do não busque conhecimento fora daqui, assim, Sim, sim. sabe? Então, eu sempre fui meio contra isso de alguma forma, porque eu acho que o conhecimento é fundamental, cara, fundamental. Com certeza. E esse livro que você indicou do Reginaldo Prandi é muito bom, porque ele é basicamente só de Itãs, Sim, né? E ele tem inúmeros, ele é inúmeros enorme. mesmo, assim. É muito bom. Vou mandar o nome no, na conversa aqui, gente. Obrigada, Jordan. Nada. Bom, Xangô e o desenvolvimento pessoal. Como a integração da imagem arquetípica de Xangô pode ajudar no desenvolvimento pessoal, né? Exemplos práticos de aplicação no dia a dia. O que eu quero trazer aqui? Essa imagem não está disponível só para quem é de religião de matriz afro-brasileira, né? É uma imagem que pode ser trabalhada também por pessoas que não fazem parte da religião. Óbvio que isso torna esse contato diferente, porque quando você está inserido religiosamente, você tem um amparo cultural diferente sobre aquela imagem, né? Mas é possível olhar para Xangô e tentar entender como essa imagem pode te auxiliar, né? Vou precisar rezar para Xangô? Não, não precisa rezar para Xangô. Mas você pode meditar sobre essa imagem e ver o que que essa imagem tem para te trazer no sentido de complementariedade mesmo do que te falta, né? Isso é possível fazer com uma imagem arquetípica. Não precisa chegar à imaginação ativa, né? Porque a imaginação ativa a gente já está falando de um outro patamar, mas pode ser uma troca com isso, né? Com esses mitos, olhar para esses itãs, porque às vezes ele pode ter algum insight, né? Olhar para a história de Xangô, porque ele pode ter algum insight. É conhecer essa mitologia, né? Estar aberto a conhecer essa mitologia para que as coisas possam acontecer, na verdade, de uma maneira diferente da que você está acostumado, né? Porque quanto mais você abrange o seu escopo cultural, mais fácil é a ampliação da consciência, né? Mais coisas são apropriadas pela consciência, de acordo com a sua abertura ou não, né? A sua expansão ou não cultural.
né? Então, é possível integrar esses aspectos que a gente está falando da imagem de Xangô, lidando com ela, né? Trabalhando com ela, de algum jeito. Se aparecer espontaneamente, melhor ainda. Se aparecer espontâneo no inconsciente, vai sem erro, né? Mas também dá para construir esse solo onde o arquétipo vai ser plantado, né? Que aí é através de conhecer o mito, através de conhecer a história, através de entender minimamente como essa imagem desse orixá se apresenta, né? Aqui tem um aspecto importante, cara, porque Xangô, lembra que eu falei que a justiça de Xangô pode ser atingida pelos afetos? E isso gera exatamente esse desequilíbrio que vai fazer a justiça se tornar vingança, né? Se a imagem arquetípica de Xangô manifesta for uma imagem que está lidando com um atravessamento afetivo, esse pedido de justiça pode ser vingança, porque a pessoa acha que foi injustiçada de algum jeito, né, e quer se vingar ou quer, de alguma maneira, devolver para o outro, né? Tem até aquele ponto que eu gosto muito do Xangô, como é que é? Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, derruba os inimigos no cipó. Aí fala que é para jogar a macumba de volta em quem jogou, assim, né? Enfim, e é por isso que é importante integrar o equilíbrio de Xangô, para que essa justiça não vire vingança, né? Porque se virar vingança, os elementos psicológicos que vão estar sendo trabalhados vão ser todos elementos de sombra, né? E o ideal é que a gente faça a união do que é de sombra com o que é consciente, né? O minimamente possível de ser consciente a partir dali. Então, o Xangô trabalha também na perspectiva de uma justiça interior, né? Para um equilíbrio emocional. E aí, a gente pensando na imagem dele, isso faz muito sentido, porque ele é muito explosivo, né? Tem diversos itãs e várias coisas que falam de Xangô simplesmente mandando raio nos outros porque não gostou, ficou puto, entendeu? Cuspindo fogo na cara dos outros porque não gostou. Então ele tem essa explosão emocional, né, que precisa ser contrabalanceada, precisa ser contraposta de algum jeito, né? Deixa eu dar uma olhada no chat, porque vocês estão falando aqui e eu nem estou prestando atenção, peço desculpa. O pessoal mandou bom dia. Aí depois a Karen falou que é filha de Xangô, trabalha com Oxum na cachoeira. Mas o pai dele na banda é Yansan. Trisal arquetípico. Curioso. Já quero arquétipo de Saci, Curupira. Ih, cara, isso aí é a coisa mais fácil da gente arrumar. Isso aí é moleza. Ó, botou o ponto de São João Batista, Natália. O Amir falou da junção dos opostos. Sim, a junção dos opostos acontece em Xangô e em Exu, fundamentalmente. E aí também tem um outro ponto, que é a questão da autoestima, não, mas do livre-arbítrio. Porque tanto Xangô quanto Exu interferem no seu livre-arbítrio, né? Porque se Exu conhece todos os caminhos, independente do caminho que você tome, seu livre-arbítrio já está sendo alterado. E Xangô altera o livre-arbítrio de acordo com a justiça que ele precisa fazer, né? Então, também é um outro ponto entre os dois. Aí o pessoal falando do livro, um abre os caminhos, o outro é o senhor dos caminhos também, né? Sim. Exu é o senhor de todos os caminhos, né? Todos os caminhos são domínio de Exu, né? E Xangô tem a possibilidade, através da justiça, de abrir os caminhos necessários, né? Fundamentalmente também. Então, ambos são senhores do caminho, sim.
Ponto de Exu morcego na cabeça, ó, arquétipo vindo. Segura aí. Não vai dar cabeça aqui, não. Segura aí. Saci é o nosso trickster. Também, também. Mas Saci também é uma imagem muito do Puer Eternos, né? Assim, sempre aprontando das suas, trapalhadas e confusões, né? Muito infantilizado. Aí agora vamos para a sombra de Xangô. Xangô, cuspidor de fogo, feiticeiro, dualidade de Xangô, justiça e vingança, né? Acabei me antecipando, porque eu sou desses, não consigo seguir o slide certinho, vou me antecipando nas coisas. E aí, qual seria a sombra de Xangô? Não seria só a vingança, não. Sombra de Xangô também é essa questão de não poder ver um rabo de saia, ser mulherengo, né? A sombra de Xangô também é ser arrogante, né? A sombra de Xangô também é ser soberbo, né? Sombra de Xangô também é não conseguir se colocar no lugar do outro, né? Assim, achar que você está acima de alguma forma, porque pela posição que você ocupa ou qualquer coisa assim. E todos são elementos que precisam ser integrados, né? Se a gente quiser pensar um desenvolvimento psicológico mais adequado, todos esses elementos de sombra de Xangô precisam ser integrados para que isso possa acontecer. Xangô e processo de individuação. Bom, a partir do momento que a gente está integrando elementos, expandindo a consciência, a gente pode pensar a imagem de Xangô também como responsável por parte do processo de individuação, porque precisa ser justo entre o self e todos os outros elementos que constituem a psique, né? Precisa haver um equilíbrio, né, de uma maneira que seja justa a participação de todos os elementos psicológicos dentro da psique, né? Peraí que o Amir fez uma pergunta aqui. Como funciona esse processo de integração desse processo de sombra? Cara, o processo da sombra, integrar a sombra é sempre não, né? Mas normalmente é primeira parte de um processo de análise, né? A partir do momento que você começa a conhecer as suas sombras, começa a integrar esses aspectos que controlam a sua vida sem você saber, na maior parte das vezes, porque estão muito inconscientes, a sua consciência vai se expandindo e o seu inconsciente também vai passando a trazer mais elementos construtivos. A relação começa a ser mais construtiva com o inconsciente. E aí, a partir daí, você vai caminhando em direção à individuação ou não, tá? Porque a individuação não é obrigatória e não é necessária para todo mundo, né? Ela é um processo de desenvolvimento da consciência muito específico, né? Não é necessariamente um caminho que todos vão acabar alcançando e nem precisam, porque se a psique não precisar da, da individuação, nem vai rolar, né? Então, quando Xangô começa a servir como imagem arquetípica, né, usada para incorporar esses valores de justiça, equilíbrio, trazer essa transformação da vida pessoal, ele também está ajudando no processo de individuação, obrigatoriamente, né? Ele também está facilitando o processo de individuação, tá? Bom, acho que para recapitular, Xangô é um grande feiticeiro, não vamos esquecer disso. Xangô e Exu estão próximos, né? Xangô, enquanto imagem arquetípica, vai representar o rei, vai representar o guerreiro, de certa forma, vai representar a justiça, vai representar o domínio sobre os elementos da natureza, né? Que é o domínio sobre o fogo, sobre o trovão, sobre o raio, domínio sobre as pedreiras. Inclusive, tem um elemento de Xangô que eu acabei não colocando, que é curioso, que são, eu não lembro o nome em Yorubá agora, mas são pedras elétricas que acontecem onde cai raio. Se cai um raio num lugar que tem pedras, as pedras ficam magnetizadas e aí elas passam
a emitir uma descarga elétrica, assim, sutil, assim, também é um elemento de Xangô. Porque tem um Itan que conta que ele carregava várias dessas pedras no cordão, e aí durante a batalha ele começou a jogar várias delas para poder vencer. Cara, Xangô é uma imagem de relevância contínua, né? A gente tem Xangô na cultura pop, como eu disse, tem várias músicas sobre Xangô, né? Xangô apareceu em American Gods também, para quem assiste, na terceira temporada, acho que episódio 4 ele aparece, né? Mas é uma imagem que está sempre presente e é muito reverenciada, né? Assim, acho que fundamentalmente é isso. Bom, vamos para as perguntas que vocês tiverem, para a gente poder nos encaminharmos para o encerramento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém, gente. Ô, Jordan, deixa eu você vai disponibilizar depois a gravação? Vai estar lá no YouTube. Tá, porque eu tive problema com o link, cara. Eu consegui entrar depois de 1 hora que você estava falando, então eu Não, queria pegar o tranquilo, anterior. tranquilo, vai Obrigado, estar hein? lá no YouTube. Diga, Natália. Jordan, como que você entende que nós, psicólogos junguianos, podemos apoiar nesse processo de trazer mais essas mitologias, não só a mitologia africana, mas a mitologia indígena, para o processo terapêutico, sendo um país tão cristão e racista como nós somos? Quais são os caminhos que você está percebendo, né? Você trouxe que está há muitos anos estudando já essa vertente, mas como que de fato a gente pode trazer isso para a clínica? Não só no processo terapêutico, né, mas no contexto social mesmo. Cara, eu acho que o sonho talvez seja a principal via. Porque quando aparece o símbolo no sonho, não tem como negar, né? Não tem como fingir que é outra coisa, porque, como Jung falou, o sonho revela, não esconde, né? Então, o sonho é uma via para introduzir isso. E a sugestão da leitura dessas mitologias também pode ajudar, né? Se você percebe que, de alguma forma, esses elementos estão aparecendo dentro do processo, vale indicar a leitura de algo relacionado a isso, né? Vale, de alguma maneira, tentar introduzir esses elementos na realidade do paciente, assim, mesmo que mitologicamente, não religiosamente, né? Porque aí você quebra o preconceito, você quebra o choque, né? Simplesmente dizendo que o que você está falando é de mitologia, você não está entrando em questão religiosa e nem nada nesse sentido, sabe? Acho que o caminho seria mais ou menos por aí, assim. Mas aí, bem, Natália, só para complementar o que a Natália falou, Jordan, eu não uso, é raridade eu usar a mitologia grega, eu uso indígena ou mesmo essa mitologia. E não falo questão de religião. Às vezes eu tiro, por exemplo, esse livro que você tem aí, eu tiro o xerox de uma página e envio, ó, lê esse conto, esse mito, e a pessoa depois ela vai buscar, independente disso, entendeu? Acho que não tem que. A gente tem que ir introduzindo, né? Senão as pessoas colocam preconceito sem já ter, né? sim. Sim. Alguma indicação de mitologia indígena? Sim, tenho, mas eu não lembro de cabeça o nome do livro agora. Posta nos seus stories depois. Depois eu disponibilizo. Mas sim, eu tenho sim um livro que fala de psicologia junguiana e mitologia indígena. Depois eu vou ver o nome do autor direitinho. Mais alguma pergunta, gente? Ô, Jordan, você Diga. pretende chegar na mitologia indígena? Vou chegar, vou chegar. Vou falar dos orixás primeiro Sim, sim, e depois eu vou para a mitologia indígena. maravilha, maravilhoso. Como é que vai ter dúvidas? Ser tão claro, objetivo, tão, nossa, maravilhoso, como sempre. Obrigado. Eu me sinto até um pouco assim para dizer, mas é fantástico.
Eu estava aqui, né? Desde ontem que eu estava pensando na live. Gratidão, maravilhoso. Bravo. Obrigado. Vamos ver aqui que o Amir perguntou: de qual forma vocês trazem esses simbolismos para uma pessoa cristã intolerante, como foi usado de exemplo? Livros, vídeos, sites. Bom, não necessariamente você precisa trazer, né? Assim, a não ser que seja algo muito evidente. Como eu disse, num sonho, aí não tem como esconder, né? É preciso Jordan Vieira no YouTube. Aí não tem como esconder, aí você vai introduzir esse símbolo de alguma forma, né? Mas fora isso, você não precisa trazer, porque você vai trabalhar sempre com a realidade do paciente, né, inicialmente. E se essa realidade é uma realidade muito distante, muito fora da curva, ele nunca teve contato, você não precisa necessariamente fazer isso, né? Mas, se precisar, você pode indicar livro, vídeo, pode indicar qualquer coisa nesse sentido que facilite o conhecimento dele a respeito dessas mitologias, né? Diga, Natália. Jordan, você acha que tem bastante abertura na academia quando a gente fala de orixás? Não, não tem. Não tem. Inclusive, um trabalho que eu fiz no mestrado foi o primeiro trabalho a colocar um ponto de macumba para tocar na PUC, cara. Uau! Porque nunca tinham tocado um ponto de macumba lá. Foi um trabalho que a gente fez sobre Exu, né? Mas não tem abertura na academia, não, cara. Acho que primeiro porque a academia é principalmente branca e elitista, né? E Sim. aí, como eu falei, as coisas de preto viram só objeto de estudo, né? Uhum, Ta- uhum. Talvez a partir do momento que a gente começar a ocupar mais esse espaço e reivindicar esse espaço, na verdade, Sim, a gente consiga construir um pouco mais essa abertura, consiga construir um pouco mais esses caminhos, assim, sabe? Por isso que eu acho importante fazer esses movimentos, como a Encruzilhada, por exemplo, trazer a antítese, né? Porque o que está posto aí é que isso é objeto de estudo para branco, uhum. né? E o branco vai olhar de um lugar que às vezes é muito diferente. Então é bom trazer uma perspectiva preta, né? De quem vivencia também, Sim. porque a equação pessoal é completamente diferente. Mas não tem abertura, não. Não tem. A academia, cara, está preocupada em falar sobre os mesmos temas sempre, só Sim, reciclando eles, assim. sim, A pessoa produz um artigo, vai apresentar o mesmo artigo durante 20 anos com algumas Min- poucas alterações, assim, é. sabe? É isso que a academia está interessada em produzir. Assim. Infelizmente, a academia não está interessada em produzir conhecimento. Assim. A academia está interessada na manutenção do próprio poder. Assim. É um feudo muito bem estruturado, muito bem organizado. Sim, é por isso que eu estou perguntando, porque até na formação, bom, você vai fazer formação, você só vê pessoas brancas, né? Para começar, ainda é um espaço muito pouco ocupado por negros. E os trabalhos que você vai ver realmente são totalmente voltados para a mitologia grega, até porque é o que é ensinado dentro da maioria das escolas. Então, para a gente que está começando, até para acessar esses conhecimentos e poder flutuar entre eles, né? Sair do panteão grego também é complexo, porque a gente não tem muita referência, né? De psicólogos que trabalham com. Eu conheço você e conheço o Léo Dondato, que também já fiz Uhum. curso com ele sobre mitologias africanas, mas assim, é um número muito reduzido, né? Que a gente pode ter esse tipo de comunicação e esse tipo de aprofundamento, né? Então, por isso que eu te perguntei até como a gente, né, psicólogos junguianos pretos, negros, e que tenham já esse contato não só com a parte psíquica, mas com o fenômeno religioso para poder fazer este campo, né? Porque senão a gente fica meio perdido assim, como Sim, juntar, né? E criar uma força para. sim, sim. É sempre esse movimento mesmo. Mas é pouco a pouco, né, cara? Assim, acho que a academia já está mudando. Esses últimos anos aí de entrada de negros nas universidades já mostram isso, né? Mas
ainda é pouco perto do universo que é a academia, né? Assim, ainda tem muito pouco preto falando de coisas de preto, né? E tem muito branco metido a achar que pode falar de coisas de preto com propriedade, assim. Não que eu não acho que pessoas brancas possam estudar coisas de preto, assim, podem, né? Assim, não estou aqui para ser régua da vida de ninguém, Sim, mas é um lugar completamente diferente, isso é inevitável, né? sim. Deixa eu ver aqui se teve mais perguntas. Sim, YouTube é Psi Jordan Vieira. Cara, eu tava com o link da minha formação lá no Instagram, mas eu tirei, eu vou botar de novo. É, A Carmen fala que está na graduação de psicologia e o interesse dela está voltado para isso. A Mi falando que o TCC dele foi um dos primeiros realmente anticapitalistas da universidade e perdeu nota de uma das pessoas da banca por esse ponto. Não questione o status quo, assim, a academia é isso. Seja mais uma marionete, né? Bom, gente, meus contatos estão aí. Vocês podem ver, Psi Jordan Vieira em tudo para facilitar a vida. E se um dia eu tiver Alzheimer, fica mais fácil também de lembrar. Podem entrar em contato comigo, me sigam no Instagram. Quem tiver gostado, eu vou pedir, por favor, que me siga no Instagram, né? Que possa, de algum jeito, compartilha lá que assistiu, compartilha lá que foi legal. Isso me ajuda bastante, me motiva, né? Me dá mais disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Como eu falei na parte de Oxóssi, eu demoro a responder, mas eu respondo, né? Quem tinha levantado a mão? Alguém levantou a mão aí. Cadê? Quem é? Karen? Não? Cristina? Diga, Cristina. Não, desculpa, Jordan, eu só levantei errado. Eu só queria dar os braços, levantei errado, perdão. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigado. Bom, gente, então acho que é isso. Deixa eu ver. Acho que é isso não. Deixa eu falar do meu e-book, pô. Essa é boa, já tem. Então, eu tenho um e-book que ajuda assim quem está começando a estudar psicologia junguiana, né? Assim, ele faz um percurso de 14 livros por nível de dificuldade, né? Por indicação de ordem de leitura. Ele traz um pequeno glossáriozinho também, com alguns termos que são importantes para a psicologia junguiana. É um livro que é assim bastante didático, né? Eu considero bastante didático, bastante fácil de entender. E quem tiver interesse, lá no meu Instagram tem o link para compra, tá? E quando esse vídeo estiver no YouTube, o link também vai estar fixado no YouTube. E quem estiver assistindo esse vídeo depois, ou vocês que estão aqui agora, quiserem comprar, podem comprar com o cupom JORNADA, que vocês vão ganhar 10% de desconto, tá? Quem tiver interesse de comprar, aproveita que a hora é essa. O patrão ficou maluco. Eu tenho o meu desde o primeiro dia. Sem cupom. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Assim. Maravilhoso, como Foi sempre. Obrigada. bom ver carinhas repetidas que já tinham aparecido em Oxóssi aí de novo. Maravilhoso. Né? E mês que vem vai ser Nanã, hein? Mês que vem vai ser de Nanã, que também é outro orixá da minha cabeça. Né? Alguém levantou a mão. Eu vi alguém levantando a mão. Quem foi? Ninguém? Podemos encerrar? Yansan, vai demorar? Yansan vai ser em novembro, porque novembro é o mês das Iabás, né? Então, Yansan vai ser em novembro. Já ia perguntar isso, Sesc. Cadê Yansan? Yansan vai ser em novembro, dezembro vai ser Exu, outubro vai ser IBG, setembro, só setembro que eu não decidi ainda quem vai ser.
Mas vamos seguindo aí, vamos falando do máximo possível que der dessas referências. Tá bom, gente? Fechado. Então, prazer estar com Obrigada. vocês. Até a Obrigada. próxima. Foi Até ótimo. mais. Tchau, Obrigada. tchau. Então, tá.